Colorado tem noite movimentada e se acerta com 2 jogadores para reforçar o elenco de Roger Machado. Além disso, tem mais 3 jogadores na pauta do Inter. E Inter corre quanto tempo justamente para fechar com 2 desses atletas. Bora, gurizada, tá começando mais um Minuto Colorado. Aquele vídeo informativo com as principais informações do nosso Inter no menor número de minutos possíveis. Se tá chegando aqui no canal pela primeira vez, já inscreve, já deixa o like e principalmente ativa o sininho das notificações. Fazendo isso, toda vez que tiver conteúdo novo, vai estar recebendo em primeira mão. Bora lá, porque a noite de quarta-feira ela foi muito movimentada, tá? Foi até uma surpresa pra mim, porque eu não esperava, achei que fosse demorar mais algumas horas, tá? A gente sabia já de 3 acertos do Inter, tá? 3 pré-acertos do Inter, que estavam prestes a serem fechados, e um deles a gente imaginava que era o Irala. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça que era o Diego Rosa, tá? O Diego Rosa, o jogador que passou pela base do Grêmio, foi vendido ao Grupo City, rodou a Europa, retornou pro Bahia, tá? Teve algumas desavenças ali com a torcida, não foi um momento legal. Ele até pensou em encerrar a carreira naquele momento, mas vai para a Bélgica, vai para a segunda divisão da Bélgica e por lá começa a ter um destaque como um jogador um pouquinho mais avançado, tá? E eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que destacar, porque a gente deve lembrar do Diego Rosa justamente jogando contra o Inter lá na Copinha, final de 2020, na Copa São Paulo, onde o Inter se saia campeão em cima do Grêmio. Diego Rosa teve inclusive um grande destaque, tá? Foi muito bom pro Inter naquele momento, o Diego Rosa ter tomado o cartão amarelo, porque fez com que ele não pudesse praticar seu jogo naquele momento, tá? Apesar de ele ser um cara que tem muita qualidade com a bola no pé, ele era justamente o cara mais combatível, ele tinha alguns desarmes, tinha esse destaque também. Então, cara, a partir do momento que ele volta agora pra Europa, ele passa a jogar um pouquinho mais avançado e a gente vai tratar ele como um meia, tá? Justamente para que a gente não se perca durante esse vídeo, porque a gente vai falar muito sobre volante e para a gente não se perca durante esse vídeo, tá? Gravem isso aqui na cabeça. Agora vamos passar para volante, porque o Inter nessa tarde, nesse dia de quinta-feira, principalmente porque deve avançar um pouquinho mais, justamente porque o Inter passa a correr quanto tempo nesse momento, o Inter deve negociar com o Irala, junto com seu staff, junto com o São Lourenço, e hoje é considerado dia D, tá? O famoso dia D. Ou acerta hoje, ou, cara, fica muito difícil ter um acerto amanhã, porque eu acho que se não houver um acerto hoje, o Inter deve ir para outro caminho, deve procurar outros jogadores, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre. Vamos lá. Recentemente, o Inter fez uma proposta por cerca de 4 milhões de dólares, tá? Por 70% do jogador. Em primeiro momento, o São Lourenço tinha pedido 5 milhões por 80%. Tá bem perto do que o São Lourenço queria, tá? Tá bem perto. O Inter fez uma proposta bastante vantajosa para o São Lourenço, tá? Vamos dizer assim, porque o São Lourenço precisa de dinheiro nesse momento e a negociação que o São Lourenço tinha com o Grêmio acabou não avançando. O Grêmio queria contratar um zagueiro do São Lourenço, acaba não avançando. O Grêmio está partindo para outro caminho também, porque passa a ter esse problema de tempo, mas enfim, aí é uma história, mas é só porque o São Lourenço precisa do dinheiro. Então, se sair uma negociação e acabar não saindo a outra, pode complicar ainda mais, tá? A tendência é que o jogador de defesa do São Lourenço acabe saindo lá no meio do ano. Então isso facilita a negociação para o Inter agora, tá? Porque o São Lourenço precisa de dinheiro agora, justamente, tá vendendo o almoço para poder comprar a janta. É mais ou menos isso que o São Lourenço passa lá na Argentina nesse momento, tá? Só para a gente ter uma noção também da atual fase do São Lourenço. Seguindo, se não fechar hoje, se não chegar naqueles 500 mil dólares que o São Lourenço quer, para chegar nos 4 milhões e meio de dólares, a tendência é que o Inter deva ir atrás do Hernani, um jogador um pouquinho mais barato, mais rodado, 30 anos, tá? 1,88 m, pertence ao Parma. Porém, a família do Hernani não pensa em retornar ao Brasil agora, o que poderia ser algo que poderia ajudar muito bem o Inter em uma negociação. Porém, tem um outro detalhe, tá? Tem outro detalhe muito importante, que eu acho que faz com que o Hernani talvez não seja, até seja o plano B, mas acho que talvez o Inter possa ir para um plano C diretamente, porque o Hernani vem atuando na equipe do Parma, tá? Ele é um dos jogadores fundamentais naquele meio de campo do Parma, e desde dezembro ele é titular absoluto por lá. Então, cara, dificulta bastante a negociação, tá? Eu acho que não vai ser algo tão fácil assim, e muito provavelmente a gente vai ver o Inter partindo com um plano C, caso o Irala não dê certo. Seguindo, ainda como volante, tá? Pensando num cara que joga um pouquinho mais aberto, vamos pro Igor Gomes, porque o Alessandro Barcelos, nessa semana, fez uma viagem até o Sudeste, mais especificamente ao Rio de Janeiro, tinha reunião da LFU, tá? E ele aproveitou sim para ir a Belo Horizonte, apesar de não haver essa confirmação de maneira oficial, mas sim, ele aproveitou para ir até Belo Horizonte, aproveitou para ter essa reunião com o presidente do Atlético Mineiro, aproveitou também para trocar uma ideia com o presidente do Cruzeiro, ele aproveitou que já estava em Minas Gerais, teve algumas conversas por lá, e acertou já a vinda do Igor Gomes, deve chegar no Colorado, porém, acaba não sendo tão badalado, né? O Igor Gomes não tem um destaque tão grande assim,
mas ainda assim, a vinda dele não impede a vinda do Irala, não impede uma vinda do Diego Rosa, não impede uma vinda também do Hernani, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, porque justamente o Inter pretende ter um meio de campo polivalente, tá? Vocês se recordam lá no início do vídeo que eu comentei, pô, vejam o Diego Rosa mais como um meio armador do que propriamente como um segundo volante. Agora a mesma coisa, vejam o Igor Gomes mais como meia direito do que propriamente como um segundo volante. Serve o mesmo para Irala, pô, tu pode ver ele tanto como primeiro volante como um segundo, porque o Inter terá esse meio de campo polivalente, o Inter terá 3 competições, quem sabe, não é fácil, o Inter escolheu uma competição no ano passado, seria o Brasileirão, acabou não conseguindo se dedicar ao Campeonato Brasileiro por conta da enchente, por conta de tudo que aconteceu, e acabou se complicando. Então o Inter terá um elenco, principalmente reforçado nesse momento, tá? O Inter faz um movimento de mercado para que tente chegar a 5 jogadores por agora, e principalmente desses 5 jogadores sendo 3 de meio de campo, 3 que fazem pelo menos 2 funções, é muito bem visto pela equipe do Roger Machado. Seguindo agora, vamos voltar um pouquinho, vamos para a defesa, tá? Vamos falar sobre o Juninho agora, tá? Porque o Inter conseguiu o acerto do jogador depois de uma negociação bem difícil. Ele foi pedido do Roger Machado, é um jogador muito bem visto pelo Roger, trabalhou já com o treinador colorado, se não me engano, no Bahia e também no Palmeiras, tá? Foi as 2 equipes onde eles trabalharam juntos, e foi um pedido do Roger desde o início da janela de transferências. O Inter acerta o jogador por $1,5 milhão de dólares, tá? Sendo parcelado em 6 vezes. Tira, esse parcelamento vai ser a cada mês, vai ser a cada 6 meses? Ainda não tem essa informação, mas tendência é que sim, seja a cada 6 meses, ou seja, a cada janela que a gente tiver, o Inter vai lá e paga um valor pro Midland, tá? Seguindo, o jogador assina com o Inter por 3 temporadas, cerca de 400 mil ao mês, um salário ok. Ele vem para disputar a posição com o Vitor Gabriel. Justamente, acho que não vai ter um carteiraço nesse momento, tá? Acho que o Vitor Gabriel vive um ótimo momento, a menos que faça, poxa, muita M em umas finais de Campeonato Gaúcho, algo semelhante ao que o Tauan Lara fez em Clássico Grenal. Talvez, a partir disso, sim, a gente possa ver uma disputa maior pela posição, mas tirando isso, acho que o Vitor Gabriel, sim, é o titular do Roger Machado nesse momento. Tira, tu falou que eram 4 jogadores que chegariam. Quem é o outro? Porque o Inter quer justamente um lateral direito, tá? O William é basicamente descartado pela direção, porque a direção não quer correr o risco de finalizar a janela de transferências internacional e não ter trazido ninguém, porque sabe que a partir disso, o William valoriza no mercado, porque o Inter não teria tantas opções assim, tá? Então o Inter vai tentar fechar ainda na janela internacional, tá? Se isso não rolar, a partir disso o Inter vai para outros planos B. Quais são os planos A do Inter? Tá, o William já foi um deles, tá descartado, o valor é muito alto. A informação do Lucas Colar que o Cruzeiro perde algo na casa de $3 milhões, o que é bastante coisa, ainda mais para um jogador de 30 anos que não vive um bom momento, que, poxa, é ameaçado pela torcida, então, cara, fica muito fora dos padrões do Inter. Tá caro, é famoso tá caro. O Inter deve ir atrás do Facundo Murra, tá? Inclusive o atleta joga hoje pelo Racing, e tem justamente essa questão. O Racing não gostaria de ter negociado ele antes das finais da Recopa Sul-Americana. Então o Inter aguardou esse tempo, negocia com o jogador e vai tentar fechar com ele. Se não rolar, foi oferecido para o Inter o Martin Ortega. Cara, particularmente, eu espero que não seja esse o nome, tá? Espero que o Inter tenha um plano C, um plano B, porque justamente o Martin Ortega é um jogador que não chama atenção, não tem altos números, tanto defensivo quanto ofensivo, e foi oferecido para a direção colorado, mas acho difícil que acabe fechando, porque muito semelhante ao Bragui Aguirre, e se for para trazer alguém ao Bragui Aguirre, eu acho que o Inter vai, sim, no mercado interno, tentar procurar outro jogador que tenha disputado pelo menos uma partida no campeonato estadual, fechado? Zara, essas são as principais funções. Vamos lá, um segundo volante, que o Inter procura, seria o Irala. Caso não dê certo, vai no Hernani. Já tem o Igor Gomes pré-acertado, já tem um acerto com o Diego Rosa, já tem um acerto com o Juninho, e vai em busca ainda assim de um lateral direito para tentar compor esse elenco para o Roger Machado na temporada 2025. Se tu chegou até aqui no vídeo, deixa teu like e te inscreve no canal, fechado? Fazendo isso tu me ajuda demais. E pô, vamos lá, aqui tu tem certeza que é um conteúdo de Colorado para Colorado. É nóis, valeu, tamo junto e dá-lhe Inter.